Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danusa Fernanda de Oliveira Schmidt, sou estudante do curso de segunda licenciatura em Letras Português da Uninter, Polo Santa Cruz, e vim, através desse vídeo, apresentar para vocês o meu projeto de estágio supervisionado no ensino fundamental. Bom, quanto à temática, eu escolhi trabalhar com a formação do leitor literário, que é uma área de estudo que me interessa bastante. E eu também acredito que nesse tempo de isolamento social, de distanciamento, a leitura pode ser uma grande aliada para que nós também possamos ter interações mesmo dentro de casa. Ou seja, através do texto literário, a gente também pode contar com experiências de interação entre texto e leitor. Falando um pouquinho sobre a metodologia empregada para a criação desse projeto, eu escolhi trabalhar com o método recepcional das professoras Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini, as quais compõem o Núcleo de Formação Literária da PUC-RS. E no livro, das autoras que fala sobre o tema, elas trazem diversas metodologias possíveis de serem empregadas em sala de aula, mas eu escolhi especificamente esse método porque ele visa uma interação maior entre o texto e o leitor. Ou seja, o protagonista da leitura, ao invés de ser o texto literário em si, é os efeitos que esse texto provoca no leitor. Ou seja, colocando o leitor como foco principal e os efeitos, os sentidos que o texto literário evoca através da leitura. E esse método recepcional ele é muito simples, é um método que conta com estudos da estética da recepção, anteriores, desde a década de 40, 50, e que ele visa, então, dar importância à leitura e também trazer uma maior interação com o ambiente, com as situações, porque muitas vezes os nossos alunos acabam se reconhecendo dentro do texto literário e isso não é explorado, Essa interação tão necessária para que haja uma conversa, um diálogo entre a leitura e o leitor, muitas vezes não é abordada em sala de aula. E ela é muito importante para que os nossos alunos se sintam reconhecidos e que também façam parte dessa leitura, desse texto, sejam protagonistas do texto literário. Então, falando um pouquinho sobre o texto que eu escolhi, é um conto do Moacir Scliar que se chama O Tesouro no Quintal. Quando eu escolhi esse conto, justamente essa experiência estética aconteceu comigo. Porque nesse momento de pandemia, em que eu estou na minha casa, meu lugar favorito é o meu quintal. Porque nele eu posso sentar do lado de fora, posso tomar um chimarrão, posso brincar com meus animais de estimação. Mas ao mesmo tempo eu também me coloquei no lugar de pessoas que não têm nenhum espaço externo em sua casa, ou seja, moram em apartamentos, moram em casas muito pequenas ou que tem várias casas no mesmo terreno e que o espaço externo acaba sendo reduzido. Por isso, eu me identifiquei com esse texto logo na leitura do título, porque ele tem muito a dizer sobre esse momento em que nós todos temos que olhar para as coisas mais pequenas, mas também mais importantes nesses tempos em que a gente não pode estar na escola, não pode brincar num pátio, não pode ter contato com os nossos colegas, nossos amigos, e a gente precisa inventar outras maneiras de passar o tempo e também descobrir novos lugares e descobrir novas maneiras de se reinventar nessa pandemia. Bom, aqui eu também trouxe a ilustração do conto que eu tirei da revista Nova Escola, do site da revista Nova Escola, para que alguns alunos, a gente sabe, por exemplo, que no sexto e sétimo ano os alunos ainda são muito apegados a imagens, eles não conseguem vislumbrar uma imagem por si só. Então, às vezes é legal de trazer a ilustração até para estimular a criatividade deles sobre a leitura, sobre a possibilidade de interpretar o texto através também da imagem, porque a ilustração faz parte do texto, faz parte dessa aura criativa e também pode ajudar os alunos no desenrolar da trama da leitura.
Aqui a gente vê, né, um homem, talvez um menino, com vestes simples, segurando uma enxada, ao invés de ser plantas, são letras. Essa imagem já ajuda a dar o tom do texto e pode auxiliar na interpretação final depois, na exploração textual. Então, para os alunos, né, menores, sexto, sétimo ano, às vezes é interessante de trazer a ilustração para estimular esse lado criativo e também ajudar os alunos a passearem pelo texto de maneira mais criativa e imagética. Também, antes de iniciar a leitura, fica como dica, sugestão, de fazer uma exploração oral dos recursos iniciais antes da leitura, como, por exemplo, o título e a ilustração. Essas explorações iniciais podem ajudar aos alunos a se desinibirem um pouco mais com a leitura e participarem também da exploração. Ou seja, antes de iniciar a leitura do conto, caso o professor faça a leitura ou queira fazer aluno por aluno, enfim, a forma como que ele achar adequada, talvez seja interessante instigá-los antes desse momento de leitura do conto em si, explorando a realidade dos alunos, se eles conhecem pessoas que vivem essa situação, o que eles imaginam que seja contada a história, enfim, para que os alunos se sintam parte da leitura e também eles consigam ser abraçados pelo texto. Também, né, uma das formas de estimular isso é perguntando sobre a família deles, se eles pensariam um dia em ter uma horta em casa, quem pode, quem não pode, onde eles vivem, também como uma forma de tornar o aluno protagonista dessa leitura. Aqui eu trouxe umas questões iniciais, então, por exemplo ali, ó, o que o título do conto remete a você, né? Às vezes os alunos se sentem meio acanhados na hora de responder, é legal de estimular, perguntar para os alunos se eles gostaram do título, se eles não gostaram, quais são as expectativas deles pela leitura, né? Transformar o ambiente em uma possível exploração em conjunto. Né? Será possível imaginar que tesouro é este? Ao olhar a ilustração, como será a vida destes personagens? Novamente trazendo a questão da imagem. Você curte histórias com tesouros a serem descobertos? Se sim, compartilhe com a gente. Também é legal te perguntar se eles conhecem algum filme ou alguma série, algum desenho que fale sobre descobertas de tesouros, que eles possam compartilhar com os colegas, darem sugestões, para que eles também possam contribuir para a aula e contribuir para a leitura de maneira saudável. Iniciando a leitura do conto, então eu vou ler para vocês ele. Às vezes é interessante do professor ler em voz alta, ao invés de pedir para um por um ler, porque consegue ter uma interpretação melhor do conto e também a gente consegue brincar um pouco, né, com os sentidos, enfim, né, essas questões de entoação são muito importantes também para dar sentido ao texto, né. Então, se a turma é uma turma participativa, enfim, e eles querem ler, tem que deixar ler. Mas, às vezes, se eles são muito acanhados, se eles têm vergonha, se alguns gostam, se não gostam de ler, às vezes é interessante do professor ler para ter essa entoação, para ter também criar essa atmosfera de leitura dentro da sala de aula. Então, começando, né? Era uma família grande a nossa. Pai, mãe, 5 filhos, grande e pobre. Papai, pedreiro, mal conseguia nos sustentar. Mamãe ajudava como podia, fazendo faxinas, costurando para fora, mas mesmo assim, a vida era bastante difícil. Papai vivia bolando formas de reforçar nosso orçamento doméstico ou de pelo menos diminuir as despesas. Foi assim que lhe ocorreu a ideia da horta. Morávamos numa minúscula casa de subúrbio, não longe de uma bela praia, que contudo raramente frequentávamos. Era um lugar de ricos. Casa pobre a nossa, sem nenhum conforto. Mas por alguma razão tinha um quintal bastante grande, do qual, para dizer a verdade, não cuidávamos. O capim ali crescia viçoso e no meio dele jaziam abandonados pneus, latas, pedaços de tijolos, telhas. Papai olhava para aquilo pesaroso. Parecia-lhe um desperdício de espaço e de terra.
Um dia chamou a atenção dos 2 filhos mais velhos, meu irmão Pedro e eu próprio, e anunciou: vamos fazer uma horta nesse quintal. Proposta mais do que adequada. Nós quase não comíamos legumes e verduras, porque eram muito caros. Mas se plantássemos ali tomate, alface, agrião, cenoura, teríamos uma fonte extra de alimento. E o mais importante, sem custo. Sem custo, mas não sem trabalho. Para começar, teríamos que capinar aquilo tudo e revirar a terra para depois plantar e colher. Meu pai não hesitou. Vocês 2, que são os mais velhos, vão fazer isso. Não gostamos muito da determinação. Não éramos preguiçosos. Mas preparar a terra para fazer uma horta não era bem o nosso sonho e representaria um grande esforço. Contudo, não tínhamos alternativa. Quando papai dava uma ordem, era para valer. E no caso, ele tinha decidido apoio da mamãe, que era de uma família de agricultores e gostava de plantar. Quem prepararia a terra? Foi a pergunta que fiz a Pedro, que além de mais velho, era o líder entre os irmãos. Pergunta para a qual ele já tinha resposta. Isso é coisa para o Antônio. Antônio era o irmão do meio. Com 9 anos, era um menino quieto e sonhador. Mas não era muito do batente, de modo que fiquei em dúvida. Como convencê-lo de fazer o trabalho? Deixa comigo, disse Pedro, que se considerava muito esperto. Eu sei como convencer o cara. E sabia mesmo. Porque Pedro era dono de uma lábia fantástica. Argumentava como ninguém. Sim, sabia contar histórias. Inventadas por ele, claro. E com uma história que pretendia motivar Antônio a capinar o pátio. Eu estava junto quando ele contou a tal história. Era uma boa história. Segundo um famoso professor, séculos antes, piratas franceses haviam andado pela nossa região e ali haviam enterrado um tesouro. Expulsos pelos portugueses, nunca mais tinham retornado. De modo que a arca com joias e moedas de ouro ainda estavam no mesmo lugar, que podia ser o pátio da nossa casa. O tesouro será a nossa salvação, concluiu Pedro entusiasmado. Antônio estava impressionado. Se havia coisa que acreditava, era em histórias. Aliás, estava sempre lendo. Era o maior frequentador da biblioteca do colégio. Quem sabe procuramos o tesouro? Perguntou ele. Era exatamente o que Pedro queria ouvir. Se você está disposto, eu lhe arranjo uma enxada. Antônio mostrava-se mais do que disposto. No dia seguinte, um feriado, lá estava ele, enxada em punho, cavando a terra diante do olhar admirado da família. Papai até perguntou o que tinha acontecido. Ele se ofereceu para fazer o trabalho, disse Pedro dando os ombros. Para encurtar a história, tesouro algum apareceu. Mas um mês depois, tínhamos uma horta no quintal. Antônio acabou descobrindo a trama de Pedro, mas não ficou zangado. Inspirado pelo acontecimento, escreveu uma história, com a qual ganhou um prêmio de literatura na prefeitura. Uma boa grana, que usou para comprar livros. Hoje é um conhecido jornalista e escritor. Acho que ele acabou mesmo encontrando o seu tesouro. Então, depois da leitura feita com vocês anteriormente, eu trouxe as questões de análise do conto
formuladas por mim mesma com base no método recepcional que eu mencionei no início desse vídeo. Ele é dividido em 3 fases importantes. A primeira fase é a fase de compreensão, ou seja, nós vamos passear pelo texto de maneira fixa, procurando narrador, personagens, ambiente, tempo, como que são caracterizadas essas personagens, a parte estrutural do conto. Porque essa parte é muito importante para que os nossos alunos também desenvolvam essa questão de analisar estruturalmente, não só contos, mas também romances, crônicas, para que eles conheçam a parte estrutural, parte da língua em si. Depois, a parte de interpretação é onde nós vamos passear pelo texto, mas de maneira não fixa. Ou seja, vamos ter que ir ao início, olhar o fim, o meio, de maneira meio que misturada, sem que os alunos procurem os parágrafos em si, evitando aquele copia e cola comum, que é muito assim, em sala de aula a gente percebe que os alunos vão sempre pelo mais fácil. A parte de interpretação, ela não tem que ser a mais fácil, ela tem que ser a parte em que o aluno vai formular suas perguntas, suas respostas, perdão. Ou seja, passeando pelo texto de diversas maneiras, desde o início, do fim, do meio, como que é construída a atmosfera da leitura, como que a gente pode interpretar as falas dos irmãos, como que o irmão inventou aquela história, enfim. Ele vai percorrer o texto de maneira desalinhada para que ele possa formular, pensar em respostas. Então aqui tem alguns exemplos, ó. Por qual motivo os irmãos iniciaram os trabalhos na horta? Por qual motivo Pedro se dispõe a capinar o terreno? Então é uma história que foi contada, inventada pelo irmão mais velho. Mas como que aconteceu essa história? Por que que ele inventou essa história? Porque o irmão já gostava de histórias antes, enfim. Essa exploração como um todo do texto, não procurar parágrafo por parágrafo. Na letra F, como o narrador descreve a vida da família? Por que é importante que os irmãos produzam alimentos? Então, a possibilidade dessa família ser pobre e não ter recursos suficientes para alimentar os filhos. Letra G. Qual o verdadeiro tesouro encontrado por Pedro? Aqui no texto não tem algo fixo, dito assim. Ele encontrou tal tesouro. É uma possibilidade, o texto deixa em aberto o final. Qual é o tipo de tesouro encontrado pelo irmão? Ali fala das palavras, fala dos livros que ele se tornou escritor. Então, para que os alunos construam uma resposta não fixa, mas que eles tenham formulado através da leitura. E no final, do método, como eu disse para vocês, são 3 fases. A fase final é uma fase de motivação criativa. Ou seja, a gente vai aplicar a leitura que nós fizemos. Nesse caso aqui, pensando, como eu falei, sobre o distanciamento social, estar fora do ambiente escolar, eu pediria aos alunos para que montassem um mapa do tesouro literário. Ou seja, encontrassem um livro ou um texto que estivesse dentro da casa deles ou no pátio da casa deles e eles montassem um mapa para mim, para que eu pudesse encontrar esse tesouro que representa para eles. Então, uma forma de trazer também a parte criativa dos alunos, estimular a parte artística e criativa dos nossos alunos. Bom, pessoal, aqui então estão as referências que eu usei, como eu falei para vocês, o livro das professoras Bordini e Aguiar, sobre a formação do leitor, o texto, do Moacir Scliar, que está disponível na revista Nova Escola, e também, sobre a estética da recepção, se vocês têm curiosidade em conhecer esse tipo de método de formação do leitor. Gostaria de agradecer a todos, espero que vocês tenham sido motivados por essa leitura e que vocês busquem também alternativas para instigar a formação literária dos alunos de vocês. Quero agradecer ao Uninter pela oportunidade e que todos estejam também bem em suas casas, apesar do distanciamento social. Muito obrigada!